ao Senhor, pois seu nome é santo. Bom dia, bom dia. Agora deu um bom dia aí, mas de verdade aí. Legal, muito bom. Esse barulhinho aí de conversa é muito bom de ouvir. Muito legal. E aí, café estava bom? 4 estrelas, 5, como é que estava aí? 3, 5, opa, então tá bom. O pessoal da cozinha lá vai ficar feliz. Legal, um bom dia a todos aí, oficialmente, né? Principalmente, talvez, até para o pessoal que está nos visitando hoje pela primeira vez aqui. Tem várias pessoas hoje com a gente pela primeira vez. Levanta aí no teu lugar aí rapidinho, só para a gente identificar quem está pela primeira vez aí hoje. Levanta lá, Ronaldo, aqui o Maer, o Elton, fugiu o nome agora. Elton, Edson, Ronaldo. Esqueci o nome lá, desculpe. Iveraldo. Legal, Iveraldo é amigo do Carlos. Muito bom ter vocês com a gente aqui. Nós estamos felizes porque estamos começando mais uma vez o Café dos Homens, né? E o Café dos Homens, ele faz parte do Ministério de Homens dessa igreja. E a gente tem algumas atividades aqui na igreja que a gente faz através do Café dos Homens. Eu queria passar hoje com vocês bem rapidinho, dar uma ideia, principalmente para vocês visitantes e também para os demais, para a gente ter uma noção assim do que a gente faz aqui como Ministério de Homens, né? Isso. Então, o que é o Ministério de Homens? É o Café dos Homens, são esses... dá uma seguradinha, passa de um em um lá, Carlos, faz favor. Café dos Homens, então, são esses encontros, né, que agora todos já conhecem. A gente tem esse café, um tempo de comunhão ali, de conversa, e depois uma mensagem, tem um tempo de louvor aqui, e depois uma mensagem. Hoje o pastor Zig vai estar com a gente aqui. Estamos felizes aí pelo pastor com a gente novamente, tanto em termos de saúde, né, pastor, como também retornando aqui mais uma vez. Aí, Shug, o que é o Shug? Shug é o Cada Homem um Guerreiro. Cada Homem um Guerreiro é um curso que a gente tem aqui na igreja, é um curso mundial, mas que a gente também tem esses cursos aqui na igreja. Então, se você tiver interesse por andar com Deus, família, relacionamento com filhos, relacionamento com esposa, como melhorar isso, temas como dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e outras coisas, tem também no terceiro livro, é muito interessante. Quem já fez o Cada Homem um Guerreiro aqui? Levanta aí, ó. Olha quanta gente aí já. Muito legal, muito legal. Próximo lá, Carlos, Dia dos Homens. O Dia dos Homens, ano passado, foi aquela costela dura, né, que a gente comeu lá, uma costela complicada, muita chuva, acho que foi a água que deixou ela dura, né? Estava deliciosa, né, gente? Estava muito bom. Esse ano já está marcado para o dia 26 de outubro, tá? 26 de outubro vamos ter o nosso novo Dia dos Homens. O cardápio está em aberto ainda, mas já tem algumas ideias aí. Então, já marquem esse dia lá para vocês. Faz parte do Ministério de Homens. O Encontro de Homens... Ismael, levanta aí, cadê você? Levanta aí, levanta que você é baixinho, tem que levantar. O Ismael toca esse grupo nas quartas-feiras, tem sido às 15 horas, 15h30, 17h30, então precisamos alterar ali, 17h30, é um encontro mais ou menos parecido com esse aqui, mas específico para estudar a Bíblia. Então, não tem café também, né? Como é à tarde, nem café da tarde tem, né? Podia ter, não, cafezinho da tarde. Beleza. E por último, e não menos importante, talvez mais importante, nós temos o discipulado também. Então, tem homens aqui preparados para andar com vocês. Se você está com alguma dificuldade, se você tem
precisa se relacionar melhor com Deus, se você tem alguma dificuldade particular, é legal ter um bate-papo com outro homem. Tem vários homens aqui que têm essa disponibilidade. Então, a gente sai, toma um café aí em algum local, é sempre muito bom e vai aumentando esse relacionamento entre a gente e vai aumentando o relacionamento com Deus também. Então, não deixe isso, não fique sozinho lá. Às vezes a gente fica, puxa, preciso de um amigo, preciso de alguém para conversar. Não tenho. Não, tem sim, tem uns 70 aqui mais ou menos, não sei quantos estamos aqui hoje, mas deve estar perto disso. Então, tem bastante gente aqui para te ajudar. Não deixa de conversar com a gente. Beleza? Passa o próximo lá. Aqui, bem rapidinho, é o nosso calendário do ano, então. Sempre nos últimos sábados do mês, com exceção ali, vai ter uma exceção esse mês que vai ser em maio. Nós vamos ter 2 cafés dos homens em maio. Não dá para fazer no final do mês, tem já compromissos na igreja aí. Oi? 2 em junho, eu falei maio, né? Desculpe. Em maio, que vai ser em junho, né? Na realidade. Então, vai ser no dia 1º de junho, que é o primeiro sábado ali de junho, e daí no último, aí continua normal ali, até porque são 5 sábados nesse mês, então deu para fazer tranquilo ali, tá bom? E no dia 26, vai ser lá no Betel, acampamento Betel, o nosso almoço, nosso Dia dos Homens, com almoço especial. Manda bala lá, Carlos. Uma pergunta que sempre me faz aqui, com quanto que eu devo contribuir? O nosso saudoso amigo Oscar, ele sempre dizia, o café é de graça, mas tem custo. Né? Lembram disso? Ele sempre falava isso. Então, eu queria colocar isso para vocês também, porque nem todos podem contribuir, a gente entende isso, mas fazer uma conta rápida aqui, são em torno de 70 homens, mais ou menos, que a gente participa. Tá? Se cada um desse R$10, são R$700, que é mais ou menos o custo, para vocês entenderem, é mais ou menos o custo desse café com as coisas que a gente põe junto aí. Então, isso daria R$10, se todo mundo contribuísse, aí daria para custear esse café aí tranquilamente. É um valor que acho que é possível. Se não for, não tem problema nenhum. Tá? Ele continua sendo gratuito. Tá? Se você puder contribuir, ótimo. Tem aqui o Pix, a gente vai deixar o QR Code aqui também, para você poder fazer, copiar ele e fazer o Pix quando você quiser. Tá? Tem a caixinha que fica ali fora, para poder depositar em dinheiro também. Tem a maquininha também, tem várias maneiras aí, se você quiser contribuir. Perguntas? Que bom que não tem. Que bom. Tudo claro. Consegui. Carlos, consegui ser bem claro aí, viu só? Então, tá bom, gente. Eu vou passar, então, a palavra aqui para o Henrique. Ele falou para mim que vai ler o Salmo 119, mas eu pedi para ele ficar só nos primeiros 100 versículos. Então, para a gente não demorar muito. Tá bom, gente? Um bom tempo aqui a todos. Vamos curtir juntos aí como homens. Vamos ter um tempo muito gostoso. Então, Deus vai falar a nós através do pastor Zig e tenho certeza disso. Tá bom? Bom dia, pessoal. Vamos ficar de pé. Salmo 118, versículo 24, diz: esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos, exaltemos. E que, por sinal, é um dia muito bonito, né? Vindo para cá, eu vi muita gente na rua, caminhando, correndo, andando de bicicleta. Então, e hoje nós estamos aqui também, desfrutando desse dia maravilhoso, com um café gostoso, com a amizade de todos vocês, com bate-papo. E agora nós teremos um tempo também que podemos adorar ao nosso Deus. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Ele está aqui, embora a gente não possa ver, mas como esse é um encontro de fé, nós cremos na palavra, cremos na presença dele aqui. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém?
Vamos juntos. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habita. Ele está aqui, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Desejo é honrar-te, ó Deus, com todo o coração adorarei. E tudo que há em mim te dê louvor por tudo que és pra mim, adorarei. Toma o meu coração e todo o meu ser, por ti quero viver. Seja o meu respirar, desde quando despertar, faz tua vontade em mim. Início. O meu desejo é honrar-te, ó Deus,
adorarei. Toma o meu coração e todo o meu ser, por ti quero viver. Seja o meu respirar, desde quando despertar. Faz tua vontade em mim. Toma o meu coração e todo o meu ser, por ti quero viver. Seja o meu respirar, desde quando despertar. Faz tua vontade em mim. Consagramos o nosso coração inteiramente a Ti, Senhor. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, Pai. Colocamos diante do Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que ansiamos, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. É um prazer, como eu já falei, ter o pastor Zig. A gente estava conversando ali com ele, a gente fala Zig, né? Fica mais fácil, ele mesmo prefere assim. Então, por favor, chega aqui, pastor. Siegfried Wedel. Então, talvez nem todos consigam falar assim tão claramente isso. Queria orar ainda por você, que Deus esteja nos abençoando aí através da sua palavra também. Obrigado, Senhor, pelo irmão querido que nós temos aqui hoje, que é disposto a trazer a Tua palavra aqui para a gente. Muito obrigado porque o Senhor tem falado já com ele durante muito tempo. Tu tens dado saúde para ele nesse tempo também, que a gente sabe que não foi tão fácil assim. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesses últimos meses e que a gente pode estar aqui com ele hoje, Pai. Fala através dele, fala conosco, Senhor, fala com coisas que a gente possa realmente levar para o nosso dia a dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Prazer estar com vocês nesta manhã e ver esse grupo de homens reunidos para comunhão, para confraternização, para ouvir a palavra de Deus também. Muito bom. E agora preciso talvez explicar um pouquinho. Ele atirou e alguns não sabem o que aconteceu. Eu era para estar aqui no café no ano passado, no final do ano passado, mas um pouquinho antes eu caí da escada na casa da minha mãe, lá na colônia Vitimarsum, e de uma altura de 3 metros, fraturei a vértebra, bati a cabeça 8 horas depois, só que eu percebi que também tinha batido a cabeça, fui no Hospital Fraturas 15, e o médico perguntou, mais alguma coisa? Não, tem arranhões, tem isso, aquilo, mas nada mais, só a coluna. Então, você vai cuidar da coluna, mas de noite eu percebi que também tinha batido a cabeça. E durante praticamente um mês, eu não conseguia ler um trecho assim. A cabeça não ajudava. E eu estava agendado aqui para participar com vocês do café. Aí eu liguei para o Alvin e disse, não vai dar. Eu não consigo pensar, não consigo refletir, não consigo preparar. Mas eu estou aqui com o pastor Vitor, nós estávamos contando na mesa, e ele disse, eu estou aqui, né, quase 90 anos, né, mas anos atrás ele teve uma dificuldade cardiológica, mas Deus concedeu graça, e na verdade também é um milagre. O médico falou, você podia até ficar paraplégico, da forma como aconteceu a queda. Eu louvo a Deus, né, muitas pessoas oraram, e aqui estou, diante com vocês,
para conversarmos sobre o assunto, na verdade, bastante básico, bastante conhecido, então não é grandes novidades, mas é necessário rever e repetir algumas coisas. Eu creio nisso. Existem assuntos e temas que nós temos que falar pelo menos uma vez por ano, ou talvez até mais vezes. Precisamos ser lembrados, precisamos ser incentivados, precisamos ser encorajados. E o tema tempo devocional, eu creio que faz parte dessa lista. De vez em quando nós voltarmos a ele para nós nos encorajarmos novamente. Nós não encontramos a palavra tempo devocional na Bíblia. Temos textos suficientes que, no entanto, falam do que engloba, que envolve aquela questão do tempo devocional, do relacionamento com Deus através da oração, e as várias formas de oração estão incluídas aqui. O tempo com a palavra, com a Bíblia mesmo, a reflexão, a contemplação e outras atividades e práticas espirituais que a gente pode facilmente incluir nisso. Nós encontramos princípios suficientemente numerosos que nos indicam a respeito da importância desse tempo com Deus, da busca pela comunhão, pelo relacionamento com Deus. E também nos foi deixada uma quantidade considerável de incentivos, de palavras que nos encorajam a nós nos incentivarmos, estimularmos mutuamente em relação a esse tempo devocional, mesmo que o conceito, a palavra em si, a expressão não exista. O que é, então, tempo devocional? Essa palavra tem a ver com o vocábulo devoção, que, de uma maneira bem simples, significa apego sincero e fervoroso a Deus. Apego sincero e fervoroso a Deus. E então, para a nossa manhã, hoje aqui, definirmos então tempo devocional, poderíamos dizer que é o período que um homem, vamos falar de homens, né? Não de pessoas, mas de homem, é o período que um homem separa para se dedicar consciente e intencionalmente às práticas espirituais, ou seja, para investir um tempo decididamente, passar tempo com Deus, passar tempo com a sua palavra. E é uma forma muito simples. Os hábitos da oração, os hábitos de ler a Bíblia, da reflexão, são práticas que são essenciais no viver cristão e muitas vezes negligenciados, muitas vezes deixados de lado, porque tem tantas outras coisas. O tempo devocional serve para nutrir a alma, nutrir o relacionamento com Deus, proporcionar crescimento espiritual saudável. E é difícil estreitarmos o relacionamento com uma pessoa se temos pouco tempo, temos pouco contato, não é? Dá para dizer que nós cultivamos uma boa amizade se nós não ligamos, se nós não conversamos, se nós não nos encontramos, se não tomamos café junto ou se não tivermos um churrasco juntos. É difícil a gente crescer num relacionamento se a gente não tem contato. Isso vale também em relação a Deus. Nós precisamos desse contato intencional sempre de novo. Mas quantas vezes você e eu estamos cheios de coisas para pensar, para programar, para planejar, para fazer e acabamos negligenciando esse tempo com Deus. E admiramos que estamos, às vezes, tão vazios das coisas de Deus. Eu não sei se isso acontece com você, mas a gente está tão cheio de outras coisas e parece que, no final das contas, a gente acaba ficando vazio das coisas de Deus, ou pelo menos não tão cheio como deveríamos.
E aí eu lembro da palavra de Hebreus 4:16, que diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Mas não é só para recebermos ajuda lá quando nós precisarmos, né? Ele fala que nós devemos chegar a Deus para recebermos graça, experimentarmos a misericórdia de Deus, mas também para sermos socorridos em momentos oportunos. Eu quero linkar isso um pouquinho e dizer como é importante nós nos abastecermos, nós prezarmos e frisarmos a questão do relacionamento com Deus, porque nós vamos precisar disso lá na frente. Mas fugindo um pouquinho da questão da obrigação, quero falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso tema é não por obrigação, mas por necessidade. E eu quero entrar um pouquinho, e daqui a pouco eu entro num texto bíblico que eu quero considerar com vocês. A oração, o tempo devocional, na verdade, é um grande privilégio que Deus nos proporciona. Mas ele pode se se transformar num cumprimento apenas de uma rotina, de um peso da obrigatoriedade. Não sei se é para vocês assim, mas existem muitos versículos que nos mandam ou pedem para orar. E esses versículos, esses textos, podem se configurar facilmente para mim e para você como sendo uma obrigação, um dever a ser cumprido, simplesmente, né? Nós precisamos saber dos nossos deveres, saber das nossas obrigações. Claro, muitas vezes preferimos pensar nos direitos que a gente tem, não é? E esse sentimento pode nos chegar, por exemplo, quando a gente vê uma palavra lá em Colossenses 4:2, só para citar, né? Dediquem-se à oração, sejam vigilantes e gratos, ou orem sem cessar, ou continuamente, como diz numa outra tradução. E aí, no passado, nós ouvimos: mandamento é uma ordem, e uma ordem não se discute. Lembram disso? Só que hoje ninguém gosta de ordens, ninguém gosta, né, dessa questão de mandamentos, de obrigações. A gente prefere deixar isso um pouquinho de lado. Mas a devocional, para muita gente, acaba sendo como uma obrigação. E eu quero tirar um pouquinho isso hoje das nossas costas, tanto da minha como da sua. Nós temos uma certa alergia, eu diria assim, pelo menos eu tenho, né, quando vem para as questões da obrigação. A gente tem uma certa reserva quanto a isso, né? Nós temos dificuldades, por quê? Porque volta e meia pessoas experimentam esse período. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. E parece que não experimentam aquela vibração, aquele aproveitamento desse tempo. Fazem por fazer. E eu não sei como a questão da devocional é para você. Bem nessa fase da vida que você se encontra. Não sei como está sendo ultimamente. Talvez pode ter sido lá atrás algo vibrante, algo que você realmente curtia, se dá para falar assim, mas não sei como é que está hoje. Talvez está vivenciando essa questão mais como uma obrigação e não como uma alegria, como um prazer. Pode ser que você reconhece, estou em débito, em certo sentido eu podia melhorar, eu poderia crescer nisso, mas falta incentivo, falta talvez alguma coisa para te levar para esse lado. Ou talvez você diz: nossa, está excelente, eu estou numa fase muito boa, eu estou num tempo, né, que eu tenho prazer, tenho alegria, não vejo a hora chegar de eu ter esse tempo com Deus. Não sei aonde você se encaixa bem nesse momento,
mas nós queremos conversar sobre isso. E o meu propósito nessa manhã não é você se sentir mal a respeito quando a coisa não está exatamente assim, talvez como você gostaria, ou como você entende que até deveria ser. Isso não ajuda ninguém. Então, eu não estou aqui para você se sentir mal em relação a isso, mas eu gostaria mesmo que você fosse encorajado. E eu quero ler um texto muito simples de Jesus e fazer algumas considerações lá de Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. E quero trazer ele para vocês, talvez mais com uma conversa do que de uma palestra. Lá nós lemos assim, Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O texto não diz se vocês orarem, mas 3 vezes Jesus diz quando vocês orarem. Quer dizer, 2 vezes no plural e 1 vez no singular. Quando orar, não se orar, como se isso fosse uma eventualidade lá no futuro distante, ou só ocasionalmente. Mas quando orarem, presumindo de que isso vai acontecer na vida daqueles seus ouvintes, dos seus discípulos, que iriam orar com uma certa frequência. Permitam então conectar essa expressão, quando vocês orarem, com a perspectiva da necessidade e não da obrigação. Por quê? Porque aqui não está no modo imperativo, vocês devem orar, mas está quase numa expectativa de Jesus, quando orar, como se estivesse querendo dizer, vocês vão orar, vocês vão orar, vocês vão precisar orar. É uma necessidade e não obrigação. Mesmo nós temos, como já falei antes, alguns textos que indicam o imperativo da oração, mas não nesse texto aqui que eu quero considerar com vocês. Uma necessidade pode representar uma carência, mas também pode significar algo indispensável, algo imprescindível, algo muito necessário, para não ser redundante, né? Uma necessidade é algo necessário, não é? Quando vocês orarem, sinaliza que nós vamos orar, que nós vamos buscar a oração em certas ocasiões da vida. Mesmo que aqui não está falando sobre frequência, sobre regularidade, né? A oração tinha um lugar muito grande, muito específico, muito destacado na vida da fé judaica. Eles oravam de manhã, oravam à tarde, né, o Shema, que era, né, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso lá eles oravam de manhã, declaravam à noite, mas durante o dia eles tinham outros períodos de oração. Lembramos de Daniel, que tinha uma janela aberta, voltada para Jerusalém, lá no exterior, lá longe, lá no cativeiro, né, onde ele havia sido levado, e orava 3 vezes ao dia, de uma forma sistemática. Mas eu não estou querendo colocar aqui a questão de quantas vezes, né, dessa questão da regularidade, mas sempre de novo voltar para essa palavrinha, quando vocês orarem, como
dando a entender, nós precisamos fazer isso. É uma necessidade. O texto aqui fala da questão da motivação. Jesus está aqui falando o aspecto da motivação errada que muitas pessoas têm para orar. Aqui diz para vocês serem vistos. Oram nas esquinas, né, falando talvez mais dos fariseus, daqueles líderes religiosos que estavam lá, né, ostentando a sua oração diante das pessoas. E ele diz, quando vocês orarem, não façam isso, né? Não orem para serem vistos, percebidos pelos outros, né? E aí Jesus diz que fala a respeito do tempo a sós como uma boa recomendação. E é isso que eu quero tocar nessa manhã um pouquinho. Por quê? Porque o tempo a sós nos leva ao teste da motivação. No tempo a sós nós vamos perceber o que me motiva de fato a orar, a ter um tempo com Deus. A aprovação de Deus está em foco ali, e não a aprovação dos outros. Né? Se eu oro na frente dos outros, eles podem, nossa, como o Zig ora, nossa, como aquele, né, ora lindo, bonito. Não, não é essa a questão. A questão é o relacionamento com Deus. Não onde há louvor humano, não onde há aplausos, né? E temos aí, então, o teste da aprovação sincera, porque essa é a questão. E pensando nisso, estou lembrando de uma mensagem que eu escutei alguns anos atrás, de Francis Chan, e ele estava falando a respeito de louvor, não exatamente da oração, mas estava falando do louvor. E ele perguntou assim, você também levanta as tuas orações na adoração particular em casa? Você faz aquilo que você faz na igreja, também faz em casa? E se não faz, por que não faz? Ou por que faz lá na igreja e não faz na tua adoração particular, no teu tempo com Deus? E isso me pegou. Porque às vezes a gente faz algumas coisas por causa dos outros e não por causa de Deus. A palavra aqui que Jesus diz, vai para o teu quarto. Esse quarto, ele tem o sentido de um depósito, ele tem o sentido de podia ser um celeiro, um armazém, um cômodo separado. E parece que nas casas antigas, muitas vezes não havia portas para todas as dependências, mas havia uma porta para aquele lugar onde eles guardavam as coisas. Ali onde tinham, de alguma forma, uma despensa, um depósito. Aí Jesus diz, vai ali orar, porque isso é importante. Onde você separa um tempo. E eu gostaria de levar um pouquinho para esse lado, né? A um lugar separado para estar sozinho, ou seja, concentrado, focado em Deus e nas questões espirituais, sem distrações, sem competições, sem interrupções, onde você pode realmente estar em Deus. E isso pode ser lá no seu escritório. Eu lembro, quando eu trabalhava na Amas, e a Amas ficava aqui, nesse prédio, aqui do ladinho, né? E aí eu vinha andando aqui a Kennedy, muitos anos atrás, desci a Kennedy, eu já estava orando, e aí eu vinha mais cedo. Eu começava 8 horas aqui no trabalho, no escritório, mas eu já estava 7h30 aqui, para eu ter um tempo a sós. Aqui na fábrica, aqui tinha uma fábrica, né? Já estava, né, já tinha os barulhos, mas não me impedia. Eu tinha o meu tempo a sós aqui com Deus. Era um tempo muito especial. Era uma fase que eu tenho saudades dela, se eu posso falar dessa maneira. E esse quarto que Deus está falando, é isso, você conseguir encontrar um jeito de separar. Não tem que ser o teu quarto.
Pode ser lá no seu trabalho, pode ser lá onde você estiver, mas de você encontrar um lugar para ter um tempo com Deus, para Deus também, né? É bem importante isso. E é nesse sentido que estou aqui nessa manhã para incentivar vocês. Conciliar todas as atividades, todos os deveres, todas as obrigações do dia a dia. Nem sempre é fácil conciliar com essa questão de separar um tempo. E Jesus diz, quando você orar, lembre-se de você realmente estar diante do Pai, de você ter um tempo para Deus, para priorizar esse tempo. E a expressão de Jesus, então, quando vocês orarem, parece nos indicar na direção de dar atenção e valor para esse tempo. E o que tem valor para mim, para isso eu vou ter tempo. Seu carro é um grande valor para mim, e eu vou ter tempo para cuidar dele. Se o futebol for um valor para mim, eu vou dar um jeito, ou na terça-noite, ou na quinta-noite, ou sábado de manhã, ou mesmo domingo à tarde, eu vou dar um jeito de ir para o futebol, não é verdade? Agora, se aquilo que tem valor para mim, ele acaba entrando na minha lista de prioridades. E se a devocional tiver valor para você, você vai priorizar esse tempo. Dá um jeito, de alguma forma. O foco de Jesus, que os seus discípulos, que os seus seguidores tivessem, né, um tempo para orar, para devocional, se dá para incluir aqui dessa maneira. E aí ele fala a respeito de que eles deveriam evitar as orações que tão somente repetissem palavras, que não fossem conscientes, que não fossem inteligentes, que não tivesse a participação emocional deles. Simplesmente falar por falar, imaginar que isso resultaria em resultados. Ele falou, não é o muito falar, não é o repetir X vezes que vai garantir a resposta, mas é o relacionamento. E Jesus sempre dá a entender que é o relacionamento, porque ele fala, o Pai de vocês, que vê no secreto, ele vai recompensá-los. Deus está ali, desejoso de ter você, de ter a mim, num tempo muito específico, de preferência todos os dias. Mas Jesus não fala aqui da regularidade, ele não fala que deve ser todos os dias, ele fala quando vocês orarem. E na verdade, nossa necessidade vai dizer quantas vezes isso vai acontecer. Se é uma vez por dia, 2 vezes por dia, às vezes até mais, mas que é necessário e não uma obrigação. E é interessante nós percebermos aqui no nosso texto que ele diz que Deus, como Pai, sabe das suas necessidades antes de vocês pedirem. Mas para que orar então? Para que ir lá, se Deus já sabe? Então, poderíamos pular isso, né? Então, por que eu vou buscar a Deus? Vou falar para Ele das minhas necessidades, das minhas questões, vou apresentar os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas opiniões, minhas demandas, se Ele já sabe. Deus quer o contato. Como nós queremos, que somos pais, né? Quem é pai, ele quer o contato do filho, da filha, quer que tenha a expressão, a comunicação, e Deus também deseja isso. Mesmo sabendo de antemão dos assuntos, Deus tem prazer em que seu filho fale para ele o que está no coração. Ele espera que nós vamos buscar. Será que temos deixado Deus esperar muito tempo? Até nós irmos no nosso quartinho? E agora o quartinho não é um quarto físico, mas é um tempo onde eu consigo me concentrar, consciente e deliberadamente, intencionalmente, gastando tempo para
com Deus, para crescer na comunhão com Ele. E Deus nos convida para esse lugar secreto, esse quarto. Eu preciso de um quarto, você precisa de um quarto. E no quarto nós somos nós mesmos. Aonde você é mais você do que no teu próprio quarto. Você pode ser você mesmo. Você não precisa pensar em desempenho, em performance, você não precisa teatrar, você pode ser você mesmo. E eu gostaria de dizer, quarto, nesse sentido, é o lugar onde você pode ser você mesmo diante de Deus. E é isso que Deus espera, Deus deseja de cada um de nós. Muitos dizem que orar é falar com Deus e ler a Bíblia é Deus falando conosco. Talvez seja simplificar um pouquinho demais essa questão, né? As duas se entrelaçam muito mais e Deus pode estar falando na tua oração, talvez remetendo a uma palavra, mas não necessariamente usando uma palavra. Então, as coisas acabam se juntando bastante. Como já disse no início, na Bíblia não temos a expressão tempo devocional e, no entanto, temos tantas indicações daquilo que faz parte. E eu gostaria só lembrar para vocês ainda que Jesus falou lá em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de pizza, de macarronada, da palavra que sai da boca de Deus, da palavra que procede da boca de Deus. Podemos nos alimentar fisicamente, né? Que cafezão, que maravilha, parabéns pelo café, né? Podemos estar alimentados mentalmente, né? Informados, né? Assim, e é tão fácil a gente se informar, e no entanto, né? Podemos estar subnutridos espiritualmente. Paulo recomenda em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Agora, como é que vai habitar ricamente em mim se eu não tenho nenhum contato com ela, se eu não tenho nenhuma intencionalidade quando eu vou para ela? O pastor Tim LaHaye, ele, muitos anos atrás, já 30, 40 anos atrás, escreveu um livro e ele dizia ali assim, sem Bíblia não tem café. Isso para mim foi importante, porque eu li isso quando eu ainda era jovem, né? Sem Bíblia não tem café. Se ele tivesse que sair correndo, por causa que levantou atrasado, para sair correndo para ir para o trabalho, ou encarar as tarefas do dia a dia, e não desse tempo para tomar café e ler a Bíblia, ele sacrificava o café, mas a Bíblia ele não abria mão. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso de manhã. Nós funcionamos diferentes. Cada um funciona de um jeito. Alguns são... eu demoro de manhã bastante para acordar, né? Eu vou acordando aos poucos, assim. Minha esposa é 220, ela acorda, abre os olhos e já está, né? Já está a 1000. Mas eu sou bastante devagar. Mas assim mesmo eu faço de manhã. Mas não é dizer assim que tem que ser de manhã. Alguns funcionam melhor à noite. Eu tinha um colega em Ponta Grossa que dizia, a minha devocional é da meia-noite em diante. Esposa, filhos, todo mundo dormindo, ninguém ligando, nada acontecendo e eu posso ter o tempo. Você precisa ver quando que você tem o seu melhor horário. Mas quantas vezes nós abrimos mão da Bíblia ou do assim chamado tempo devocional e dizemos assim, depois eu faço. Amanhã terei mais tempo. Será? Será que amanhã você vai ter mais tempo mesmo? Bom, amanhã é domingo. Talvez sim, talvez não, né? Às vezes nossos domingos são bem concorridos também, né? Quando anos atrás eu percebi que havia uma tendência, logo de manhã, de olhar o WhatsApp ao levantar, eu fiz um acordo comigo mesmo, de não abrir qualquer rede social antes que eu tivesse um tempo com Deus. Diz assim, bom dia, Deus. Não. E podem crer, é uma determinação
e às vezes até é um sacrifício para mim. Mas eu deixo o celular de lado. Enquanto eu não tiver um tempo devocional, eu não vou para redes sociais. Eu não vou abrir o WhatsApp. Pode ter coisas importantes, mas se é muito importante, alguém vai me ligar, não é verdade? Vai ligar. Eu deixo em modo que podem me encontrar ligando, mas não é isso para mim. Eu não sei o que que compromisso, que acordo você precisaria fazer. Eu precisei fazer esse acordo e para mim tem ajudado, mas nem sempre é fácil. A tendência de logo de manhã ver o que os meus colegas, meus amigos, meus familiares escreveram, né, é muito grande. Não sei como é para você, mas para mim acaba sendo uma luta, mas tem funcionado, porque há uma prioridade ali. Muitos são ajudados por livros devocionais, tem um texto bíblico, tem um tema, tem uma reflexão, tem uma aplicação, isso é muito bom. Mas nós podemos, às vezes, ficar dependentes disso. Então, temos que também avaliar isso. Podemos, quase como ter alimentação espiritual enlatada, né? Embutida, industrializada, né? Mas não representa exatamente uma alimentação balanceada e integral. É fácil de consumir, é fácil é rápido, né? Pois já está pronto, mas o manuseio pessoal com a palavra, né? E agora estou mostrando essa, mas pode ser no celular também, claro, né? Mas o manuseio pessoal é bem importante. Por quê? É a própria fonte, é a matéria-prima da qual nós podemos, né, tirar algo para nós, e não só aquilo que outros leram, entenderam e prepararam para a gente, né? Como é que está a questão do seu quarto? Desse tempo, desse lugar que você separa, não como obrigação, mas como a necessidade. Eu não sei, talvez você muitas vezes já ouviu falar que você deveria orar mais, você deveria ler a Bíblia mais, você deveria se dedicar mais. Eu não sei se você está ouvindo isso hoje, mas eu não queria que você estivesse ouvindo dessa maneira, porque isso não adianta, isso não ajuda ninguém, isso caracteriza obrigação. Agora, se você conseguir entender a necessidade, aí a coisa realmente muda. E por isso eu insisto tanto nessa manhã, entre essas duas palavras. Não por obrigação, mas por necessidade. Se você só ouviu nessa manhã que você deve, não foi essa a proposta de eu ter vindo aqui. Mas que você sai daqui hoje dizendo, eu preciso, eu necessito, e eu quero. Então, Deus seja louvado. Eu gostaria de terminar que Elben César, Len César, ele foi diretor lá em Viçosa e também fundador da revista Ultimato. Ele descreve as práticas devocionais como exercícios de sobrevivência e de plenitude espiritual. Exercícios de sobrevivência, no sentido de é uma necessidade para eu sobreviver espiritualmente. Que você experimente uma nova fome e uma nova sede pelo tempo com Deus. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado, pastor. Com certeza Deus falou através dessas suas palavras a cada um de nós. E eu queria encerrar esse momento agora, estamos chegando no final de mais um Café dos Homens, de uma maneira um pouco diferente. Vou plagiar aqui um pouquinho o pastor Robson. Queria chamar aqui à frente o pessoal do comitê de homens. Por favor, venham aqui rapidinho, Guto, Ismael,
Quem está aí? O pastor Fernando, Carlos, Ivan, acho que não está aqui. Eu estava ali pensando, podem ficar aqui na frente. Estava pensando ali, a gente tem, muitas vezes a gente vem aqui com necessidades. Eu sei de vários homens aqui que têm necessidades. E vou abrir aqui, o Wagner, meu amigo, está com um problemão lá na empresa dele. Né? O Wender, sempre erro o nome. Está com uma situação também difícil com a esposa. E vários outros de vocês devem ter essa necessidade. Eu gostaria que vocês que têm uma necessidade, cheguem aqui na frente, peguem um desses homens aqui para orar por vocês nesse momento. Especificamente por esses que eu falei, mas também devem ter outros. Vamos encerrar esse tempo agora com um tempinho de oração, e aí sim a gente faz o fechamento. Pode ser? Então, se você tem uma necessidade, chega aqui, escolhe um deles aqui, ele vai estar orando por você. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por esse café dos homens. Nós oramos, o Senhor interveio, o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve presente, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Zig, obrigado porque o Senhor trouxe ele até aqui hoje com saúde, ficou de pé aqui numa boa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor restabeleceu a saúde dele. Esse irmão querido, que tenha a Tua palavra em sua boca. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor falou a nós através dele também. Te peço agora de uma forma toda especial por essa próxima semana, faça com que a gente possa realmente ver essa necessidade de estar próximo de Ti, Pai. Faça com que a gente possa estar orando, estar estudando a Tua palavra, estar buscando nos amigos, estar buscando em devocionais, enfim, da maneira que o Senhor
nos orienta e que a gente possa querer estar perto de Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, nos ajuda. Nós não conseguimos sozinhos, nós somos fracos, mas o Senhor é forte, o Senhor tem poder para nos ajudar e nós acreditamos nisso, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Um ótimo sábado a todos, um bom final de semana.